Capítulo 13. Os que têm contra os que não têm. Através dos sindicatos, os homens que realmente faziam o trabalho de fazer funcionar as estradas de ferro, as minerações de carvão e ferro, que construíam as grandes cidades, que operavam com as máquinas nas fábricas. Em resumo, a classe dos trabalhadores foi às vias de fato com os capitalistas. E não eram só batalhas verbais, não. Frequentemente usavam dinamite, bombas, metralhadoras. Abre aspas. Já pensou? Os homens são baratos e as máquinas são caras. Muitos supervisores são despedidos porque forçaram a produção de uma máquina delicada. Por outro lado, não seriam despedidos se forçassem a produção de um homem. Pode-se mandar embora um homem e substituí-lo por outro. Há muitos que querem tomar o seu lugar. Mas, a não ser com grandes prejuízos, não se pode jogar fora uma máquina e colocar outra no lugar. Já é tempo que o ser humano, em comparação com as propriedades, ocupe o primeiro lugar e não o segundo. Fecha aspas. As propriedades estavam em primeiro lugar, o ser humano em segundo. Essa era uma das razões do conflito. Os capitalistas estavam interessados em fazer dinheiro. Quanto mais, melhor. Comerciante esperto era aquele que pagava o menos possível por aquilo que comprava e recebia o máximo possível pelo que vendia. O primeiro passo na estrada, que levava ao lucro, era reduzir as despesas. Uma das despesas de produção era o salário pago aos operários. Era, portanto, do interesse do empregador pagar salários tão baixos quanto possível. Também era do seu interesse fazer com que o operário produzisse o máximo possível. Por isso, tentou estender as horas de trabalho ao máximo. A Revolução Industrial tinha colocado o operário à mercê do capitalista. O empregador era dono da fábrica e de todas as máquinas caras que ali se encontravam. O trabalhador já não podia produzir seu próprio alimento e fazer o seu próprio trabalho. Já não era o proprietário das ferramentas para a produção. Tinha que se tornar um assalariado na fábrica de outro homem. Se a fábrica era insalubre, mal iluminada, mal ventilada, sem segurança, e continha máquinas perigosas, ele tinha de trabalhar lá assim mesmo. Se houvesse muitas horas de trabalho e os salários fossem tão baixos que não podia sustentar a si próprio e a sua família, tinha que trabalhar do mesmo jeito. Não havia outra alternativa. Ou trabalhar, ou passar fome. O fato de que o operário não era uma coisa, como carvão ou algodão, mas sim uma pessoa, um ser humano, não tinha a menor importância para aqueles que queriam lucros. Operários, máquinas, matéria-prima, era tudo a mesma coisa para eles. Quanto menos custassem, melhor. Estavam interessados nos lucros. Os trabalhadores aguentaram isso o quanto puderam. Depois tentaram reagir. O que podiam fazer? Sozinhos, não podiam fazer nada. Organizados em um só grupo, podiam exercer pressão sobre os empregadores. Agruparam-se e formaram os sindicatos. Que tipo de sindicatos foi que formaram? Organizavam-se segundo as profissões ou a indústria? Eram locais, estaduais, nacionais? Cuidavam dos problemas reais, aqui e agora, ou de utopias para o futuro? Estavam satisfeitos com o sistema capitalista
ou lutavam para exterminá-lo? Não é possível dar uma resposta simples a essas perguntas. Os sindicatos surgiram da necessidade da situação e tomaram um aspecto mais indicado para agir de acordo com aquela situação. Eles nunca se formam à parte do tipo de vida que as pessoas têm, do tipo de trabalho que fazem para viver. Pode ser que haja um atraso, e às vezes há mesmo, mas no fim das contas, o tipo de organização que surge e se desenvolve é aquele que foi provocado pela conformação do trabalho. Assim como há mudanças no desenvolvimento industrial de um país, também há mudanças nas organizações de trabalhadores. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A Declaração da Independência, que anunciou que os estados se separavam da Inglaterra, logo foi seguida por várias declarações, uma após a outra, segundo as quais os trabalhadores anunciavam que seus interesses eram diferentes dos das classes de empregadores. Assim, em 1817, os impressores de Nova York anunciaram que, abre aspas, esta é uma sociedade de impressores diaristas, e como nosso interesse é independente e, de certa forma, oposto aos interesses dos empregadores, achamos desaconselhável que os empregadores tenham qualquer voz ativa ou influência em nossas deliberações. Fecha aspas. Era o rompimento com tudo aquilo que vigorava antes. Nos primeiros tempos, era muito certo que os empregadores tivessem voz ativa nas deliberações dos homens que trabalhavam para eles. Era certo porque a distância que separava o chefe do assalariado não era tão grande. Os assalariados podiam facilmente se transformar em chefes. Os chefes trabalhavam lado a lado com os trabalhadores, acreditavam nas mesmas coisas, tinham as mesmas ideias. Os seus interesses, tanto sociais como econômicos, eram praticamente os mesmos. Enquanto isso fosse assim, o empregador e o empregado podiam pertencer à mesma sociedade. Mas, como em 1817 isso já não era assim, os impressores de Nova York declararam-no abertamente e expulsaram um de seus membros, que tinha se tornado empregador. De certa forma, isto era o que tinha acontecido alguns anos antes na Europa, com respeito às associações de classe ou corporações. Foi a expansão do mercado, a maior causadora da dissolução do sistema de associações de classes. E foi essa mesma expansão que trouxe alterações nos Estados Unidos. A fim de atender às exigências de um mercado que se ampliava no começo do século XIX, o capitalista negociante entrou em cena. Trazia da Inglaterra grandes quantidades de artigos manufaturados baratos, armazenava-os em depósitos que pontilhavam todo o país e vendia-os por preços menores que qualquer artesão das diferentes localidades. Pouco a pouco foi retirando os artesãos de sua posição de vendedores, e não demorou muito, já estava em posição de forçá-los a baixar os preços. Diante dessa competição, os artesãos tinham de encontrar um meio de baratear o custo da produção. Experimentaram baixar os salários dos operários, contrataram jovens para fazer os trabalhos especializados antes que eles atingissem o final do aprendizado. Procuraram e contrataram operários que aceitassem menos que a tabela antiga de salários. Os operários reagiram contra esse corte no seu salário. Os sapateiros, carpinteiros, trabalhadores em cobre, alfaiates e impressores lutavam através de suas sociedades locais. Os interesses dos empregadores e dos assalariados
já se distanciavam mais ainda. Os primeiros sindicatos americanos, portanto, não foram constituídos por operários de fábricas oprimidos. Eram sindicatos de operários altamente especializados que foram forçados a se associar em defesa própria para manter altos os salários e reduzidas as horas de trabalho, e para evitar que desaparecessem as antigas condições regulares de trabalho. O modo de agir desses sindicatos era o comum, isto é, a argumentação coletiva, greve, lojas fechadas, boicote. Uma série de lutas esparsas dos diversos sindicatos individuais preparou o caminho para o passo seguinte, que não demorou a vir. Em 1827, 15 associações de classe de Filadélfia juntaram-se para formar a União das Associações Profissionais dos Mecânicos. Era a primeira união de associação do mundo em uma só cidade. Um ano mais tarde, o ano em que Andrew Jackson, o escolhido pelo povo, entre aspas, se tornou presidente, foi realizado o primeiro Congresso de Trabalhadores do Mundo, na Filadélfia. Foi seguido de outras reuniões de trabalhadores em quase todos os estados e, ao mesmo tempo, iniciou-se uma imprensa trabalhista, mais de 50 jornais trabalhistas. Em suas plataformas políticas, os trabalhadores pediam a restrição do trabalho infantil, a eleição direta para cargos públicos, a abolição da prisão por dívidas, o dia de 10 horas de trabalho para todos, uma educação livre, pública e igualitária. O movimento trabalhista causou em grande parte a organização do sistema de educação pública gratuita nos Estados Unidos. Os 40 anos foram uma série de altos e baixos. Primeiro, um período de reação contra a atividade política e aumento do número de sindicatos, mais centrais urbanas, maior desenvolvimento. E, de repente, o colapso, com a paralisação da indústria durante o Pânico de 1837. Volta à atividade política e à participação em movimentos humanitários de todo tipo, sociedades de cooperação, reforma agrária, comunidades utópicas e etc. Depois, a renovação dos negócios, maior expansão do mercado, mais transportes e comunicações, formação de uniões de operários em uma escala nacional. Seguiu-se a crise de 1857, obstáculo aos empreendimentos industriais e destruição geral dos sindicatos. Depois, a Guerra Civil, expansão dos negócios e renovação dos sindicatos antigos, bem como formação de novos. Restabelecimento da imprensa trabalhista. Mais de 100 periódicos eram publicados diária, semanal ou mensalmente. Depois da guerra, tentativas de unir os sindicatos nacionais em uma única federação duradoura, que foi o primeiro fracasso. Depois, finalmente, o êxito. O crescimento dos grandes negócios depois da Guerra Civil significava que o sindicalismo iria avançar a passos gigantescos. Isso tinha de acontecer porque a expansão industrial trouxe maior concentração de operários nas grandes cidades, maiores benefícios nos meios de transporte e comunicações, tão essenciais a uma organização de âmbito nacional, e condições que tornavam tão necessário um movimento trabalhista. A organização das classes trabalhadoras aumentou com o desenvolvimento capitalista, o que criou tanto o sentimento de classe como meios físicos de cooperação e comunicação.
Ao mesmo tempo, as dificuldades eram grandes. Lutando com a classe trabalhadora, estava uma classe capitalista que se tornava mais impiedosa à medida que se tornava mais rica. O capital nos Estados Unidos não aguardava passivamente enquanto os trabalhadores se organizavam. Estava firme na oposição. Os líderes dos sindicatos de trabalhadores não concordavam entre si sobre qual o melhor meio de combater os capitalistas. Os Cavaleiros do Trabalho, a Federação Americana de Trabalhadores e os Trabalhadores Industriais Mundiais abordaram o problema de vários ângulos diferentes. A primeira dessas organizações o abordava como sindicalismo de assistência ou de melhoramento, a segunda como sindicalismo de negócios e a terceira como sindicalismo revolucionário. A Nobre Ordem dos Cavaleiros do Trabalho era uma sociedade secreta, fundada na Filadélfia em 1869 por um pequeno grupo de cortadores de roupas. O seu líder era Uriah S. Stephens, alfaiate que havia sido preparado para ser ministro religioso. Uma vez que a sociedade era secreta, tinha a possibilidade de prosperar, numa época em que os sindicatos que agiam abertamente estavam em má situação por causa da depressão. Houve pânico em 1873, ou ainda por causa dos severos ataques dos empregadores. Os trabalhadores das vidrarias, fábricas de ferro, impressores, sapateiros e outros que não faziam parte de sindicatos formavam novas ramificações locais dos Cavaleiros do Trabalho. Mas não só os operários especializados se tornaram membros dos Cavaleiros do Trabalho. A organização abria suas portas para todos os trabalhadores, pretos e brancos, homens e mulheres, qualificados ou não. Fazendeiros e até mesmo alguns empregadores eram admitidos. Qualquer pessoa de mais de 18 anos que trabalhasse a pagamento ou que tivesse recebido pagamento em qualquer ocasião poderia se associar. Os Cavaleiros do Trabalho constituíam uma associação de trabalho ampla, a qual até mesmo participantes da classe média podiam pertencer. Embora não fosse acessível a todos os da classe média, havia algumas exceções interessantes. Abre aspas. Nenhuma pessoa que venda ou de qualquer modo ofira lucros da venda de bebidas tóxicas, seja fabricante, intermediário ou agente, ou qualquer membro de sua família, poderá ser aceito como membro desta ordem. Nem nenhum advogado, banqueiro, jogador profissional ou corretor será admitido. Fecha aspas. Por ser a Ordem dos Cavaleiros um grande sindicato que aceitava trabalhadores especializados ou não, geralmente é considerada uma associação industrial. Isso não é verdade. Embora não fosse organizada segundo um esquema artesanal, também não era organizada em bases industriais. As reuniões locais se faziam entre membros de dois tipos: os do comércio e os mistos. Os membros do primeiro tipo geralmente eram os que tinham uma única profissão. Os do segundo, qualquer pessoa, independente da ocupação. Não era estabelecida para auxiliar um único grupo dentro dos trabalhadores, e sim para unificar todos os trabalhadores. E para que fim? A Nobre Ordem dos Cavaleiros do Trabalho tinha o tipo de programa que seria de esperar de uma associação com tal nome. Seus líderes anunciavam seu alto propósito: elevar a classe dos trabalhadores através da organização, educação e cooperação. As instruções que cada membro novo recebia eram as seguintes: abre aspas.
o trabalho é nobre e sagrado. Defendê-lo da degradação, eliminar dele os males que afetam o corpo, a mente e as propriedades e que são causados pela ignorância e ambição. Salvar o trabalhador das garras dos egoístas é uma tarefa digna dos melhores e mais nobres de nossa raça. Não tensionamos que haja nenhum conflito com um empreendimento legítimo, nenhum antagonismo contra o capital necessário. Mas os homens, em sua pressa e ambição, cegos pelos próprios interesses, desprezam os interesses dos outros e às vezes abusam dos direitos daqueles que eles classificam como indefesos. Tensionamos manter a dignidade do trabalho, afirmar a nobreza de todos os que ganham o pão com o suor de seus rostos. Apoiaremos com toda a força que nos for dada as leis que trouxerem harmonia entre os interesses dos trabalhadores e dos capitalistas, e também as leis que tendam a fazer mais leves as labutas dos que trabalham. Reticências, fecha aspas. Assim, logo no começo, os novos membros recebiam sua dose de melhoria sentimental, que era a característica dos discursos e artigos dos líderes dos cavalheiros. Não havia declaração de guerra aos capitalistas, nem desafio clamoroso à ordem existente, nem mesmo havia a afirmação de que os interesses dos trabalhadores e dos capitalistas se chocavam. O credo dos cavalheiros não era trabalhadores versus empregadores, e sim empregadores e trabalhadores juntos, querendo o bem da humanidade. Não havia, como mencionado, entre aspas, nenhum conflito com um empreendimento legítimo. Somente os egoístas, em outro artigo, eles são identificados como o poder monetário, deviam ser atingidos. A maneira de elevar a dignidade do trabalho era empregá-lo através da, abre aspas, cooperação da ordem pela ordem para a ordem, fecha aspas. Os cavaleiros acreditavam nas cooperativas de produtores e tentavam organizá-las. Os marcos de seu caminho na reforma social eram cooperação, educação e organização. Suas aventuras como cooperativas, umas 200 minas, fundições de ferro, fábricas de cobre, de pregos, de calçados e etc., não tiveram sucesso, mas educaram muito os trabalhadores americanos, isso sim. Sua agitação em prol de reformas políticas, tais como imposto de renda, a abolição do trabalho infantil, pensões para operários, auxílio para os desempregados, pagamento semanal e em dinheiro legal aos trabalhadores, seguro social, dia de 8 horas de trabalho, participação em estradas de ferro e outros benefícios. E conseguiram êxito, durante algum tempo, ao organizarem a associação trabalhista mais representativa que já tinha sido criada na América. Em 1879, Terence V. Powderly ocupou o lugar de Stephens, Uriah Stephens, como grão-mestre trabalhador da ordem. Em 1881, os cavaleiros desistiram de guardar segredo. Em 1886, a organização tinha passado da agremiação inicial de 11 alfaiates presentes à primeira Assembleia na Filadélfia para mais de 700 mil membros em quase todos os Estados Unidos. A principal causa desse crescimento, entretanto, não era devida ao programa sentimental e idealista dos líderes de uma melhoria social. Era devida principalmente ao fato de as fileiras de trabalhadores serem ativas, forçavam as greves e os boicotes, independentes dos líderes.
Ao mesmo tempo que Powderly sonhava lindos sonhos e falava sem cessar na fraternidade dos homens, as fileiras transformavam o lema da ordem, abre aspas, injúria feita a um é feita a todos, fecha aspas, transformavam esse lema em ação concreta. Enquanto Powderly acreditava que as greves são deploráveis e os seus efeitos são contrários aos mais altos interesses da ordem, fecha aspas, e dizia abertamente, abre aspas, estremeço ao pensar em greve e com muita razão, fecha aspas, as fileiras da agremiação não estremeciam diante das greves. Ao contrário, tornavam-se cada vez mais agressivas. Se os líderes ficassem menos perplexos, se dedicassem menos tempo à pregação de princípio da boa sociedade e mais tempo ao aperfeiçoamento dos princípios da organização de sindicatos militantes. Essa grande concepção de uma única e enorme associação, abrangendo todos os trabalhadores, especializados ou não, de todos os credos, nacionalidades, raças, sexos e profissões, poderia ter sido um sucesso maior ainda do que realmente foi. Do modo como estavam as coisas, quando os cavaleiros do trabalho tinham sucesso, esse sucesso era obtido apesar de sua constituição, apesar de sua plataforma, apesar de seus líderes. Quando falhavam, era mais por causa de todos esses fatores. O ano de 1886 foi cheio de acontecimentos na história dos trabalhadores americanos. Nesse ano, a nobre ordem dos Cavaleiros do Trabalho alcançou o máximo de seu poder e começou a declinar. Nesse ano, como consequência da Federação dos Sindicatos de Profissionais e Trabalhadores dos Estados Unidos e do Canadá, que datava de 1881, foi criada a Federação Americana do Trabalho. A nobre ordem dos Cavaleiros tinha perdido a posição, deixando-a para uma organização inteiramente oposta quanto às finalidades, quanto à plataforma, métodos de arregimentar membros e métodos de luta. O sindicalismo de Federação Americana do Trabalho era totalmente diferente do sindicalismo de melhoria dos cavaleiros. Enquanto que os cavaleiros eram idealistas, sonhavam com uma utopia que chegaria no futuro. A federação era prática, pensava em condições melhores para o presente. Enquanto que os cavaleiros haviam sido altruístas, concentrando-se nos interesses das classes trabalhadoras, tanto especializadas quanto não especializadas, a federação era egoísta, concentrando-se apenas nos interesses dos trabalhadores especializados que faziam parte da organização. Enquanto que os cavaleiros não tinham uma atitude de negócios, dirigidos pelo humanitário Stephens e pelo oco Powderly. A federação era só negócios, dirigida pelo astuto e comum Samuel Gompers. 3 anos antes de ser finalmente criada a Federação Adolf Strasser, presidente do Sindicato dos Fabricantes de Cigarros e fundador da federação, juntamente com Gompers e P.J. Maguire, compareceu ao banco das testemunhas diante da Comissão do Senado para revelações entre o capital e o trabalho. Seu testemunho sobre as finalidades da sua organização era uma antecipação do que iria ser o programa da federação. Sr. Strasser, quais são as finalidades da sua organização? Quais são os objetivos da sua organização? Não temos finalidades estabelecidas. Iremos progredindo
dia a dia. Estamos lutando por objetivos imediatos, objetivos que podem ser atingidos em alguns anos. Os objetivos imediatos pelos quais a federação lutava eram salários maiores, menos horas de trabalho, condições melhores. Era muito simples, embora Gompers tivesse tido suas simpatias pelo socialismo no passado, estava sempre tendo muito cuidado de não introduzir reformas no quadro da federação. A única melhoria que iria advir para os trabalhadores através da federação era a melhoria decorrente de salários maiores, horas reduzidas e melhores condições. A federação era essencialmente uma organização de profissionais, uma federação que reunia vagamente sindicatos nacionais e internacionais de profissionais, internacionais por assim dizer, porque tinha algumas filiais no Canadá. Era uma reunião de vários sindicatos separados, cada um composto de trabalhadores especializados, e todos lutando para obter maiores salários, horas reduzidas, condições melhores. Os trabalhadores não especializados, que tinham se reunido aos milhares sob a bandeira dos Cavaleiros do Trabalho, não podiam ser admitidos na federação. A atitude dos dirigentes da federação diante dos trabalhadores não especializados, que eram deixados ao abandono, ficou muito bem exemplificada com a afirmação de um deles em 1934. Não queremos admitir como membros os rebotalhos, os que não prestam para nada, ou aqueles para os quais não possamos pedir melhores salários e condições, a menos que sejamos forçados a isso por outras organizações que se ofereçam para admiti-los em qualquer condição. Quanto ao critério de admissão e quanto aos objetivos, então, a federação era bem diferente dos Cavaleiros do Trabalho. Havia também uma diferença importante na estrutura das duas organizações. Para compreender inteiramente a estrutura e função dos Cavaleiros do Trabalho, é necessário ler apenas uma Constituição. Para compreender bem as funções e a estrutura da Federação Americana do Trabalho, é preciso ler mais de 100 constituições. Os cavaleiros tinham uma soberania. A federação é uma federação de soberanias. Enquanto que com os cavaleiros o poder estava centralizado nos que tinham cargos permanentes na Assembleia. Na federação, o poder se centralizava nos dirigentes de diversos sindicatos nacionais de que se compunha a federação. Enquanto os sindicatos da federação acreditavam que podiam parlamentar com os empregadores para obter maiores salários, horas reduzidas e melhores condições, enquanto envidavam todos os seus esforços para conseguir acordos pacificamente, não hesitavam em lutar quando era necessário, mas queriam ter certeza, sempre que possível, de que estavam entrando na refrega bem armados. Sua receita de contribuições era suficientemente grande para que pudessem juntar um fundo considerável para ser usado quando tinham que recorrer a greves ou boicotes. A federação conhecia os fatos reais do sistema de capitalismo. Sabia que estava havendo uma luta entre os capitalistas e os trabalhadores, mas tinha os olhos fixos em objetivos imediatos. Não tensionava perturbar o sistema, contentavam-se em continuar nessa relação de patrão-criado com os capitalistas, mas queriam uma parte maior para si mesmo como criados. Seu lema era: uma boa diária para um bom dia de trabalho. No sindicalismo puro e simples, filosofia de Samuel Gompers,
não havia lugar para a criação, pela federação, de um partido político que representasse os trabalhadores. A despeito dos frequentes esforços dos membros da federação para que a associação se transformasse num partido trabalhista, a atitude de Gomper de trabalhar dentro dos limites dos partidos políticos já existentes sempre vencia. Na política, a federação recompensou os amigos e puniu os inimigos. Lá por 1900, qual era a posição da federação? De um certo ponto de vista, não era nada boa. Apesar de seu programa prático de lutar para obter ganhos imediatos, que era a maior preocupação da maioria dos trabalhadores americanos, tinha progredido com muita lentidão. A poderosa fraternidade das ferrovias não tinha se filiado a ela. Os trabalhadores não especializados não tinham sido convidados para participar de suas fileiras e, portanto, estavam desorganizados. E muitos dos trabalhadores, mesmo os especializados, que tinham sido convidados a entrar como membros, não o fizeram. De um outro ponto de vista, seu progresso fora notável. É verdade que a porcentagem maior de trabalhadores especializados continuava fora de suas fileiras, mas assim mesmo, os seus 550 mil membros representavam mais de 3 vezes os 150 mil com que havia começado em 1886. Isso era menos que o total alcançado pelos Cavaleiros do Trabalho, no máximo de sua atividade, mas era um tipo de agremiação diferente, mais duradoura, mais poderosa, com melhor disciplina. Sua organização descentralizada de sindicatos nacionais independentes, seguindo a tática do sindicalismo dos negócios, tinha aguentado a experiência. Num período de forte oposição da parte de uma classe empregadora sem contemplação, tinha conseguido se manter. Tinha achado um jeito de fazer o que nenhuma organização trabalhista nacional e não secreta tinha conseguido fazer antes na história americana: passar pela tempestade da Depressão, a de 1893, sem se prejudicar. Para os que a defendiam, o simples fato de ela ainda existir era prova de sua atitude correta. Os trabalhadores industriais mundiais, organizados em 1905, tendo por dirigente Bill Grant Haywood, defendiam o sindicalismo revolucionário. Não acreditavam no método empregado pela Federação para lutar contra o capitalismo. O preâmbulo de sua Constituição diz o seguinte, abre aspas: a classe trabalhadora e a classe de empregadores não têm nada em comum. Não pode haver paz enquanto a fome e a necessidade graçarem entre os milhões de trabalhadores. E os poucos que constituem a classe dos empregadores possuam todas as coisas boas da vida. Entre essas duas classes deverá haver uma luta, até que os trabalhadores de todo o mundo organizem-se em uma só classe, se apossem da terra e das máquinas para a produção, façam abolir o sistema de salários. Os sindicatos protegem um estado de coisas que permite a um certo grupo de trabalhadores ser jogado contra outro grupo na mesma indústria, auxiliando assim a derrotarem-se uns aos outros na guerra dos salários. Além disso, os sindicatos ajudam a classe de empregadores a dar aos operários a ideia errada de que as classes trabalhadoras têm interesses comuns aos dos empregadores. Em vez do lema conservador, uma boa diária por um bom dia de trabalho, devemos imprimir em nossa bandeira as palavras revolucionárias: a abolição do sistema de salário.
É a missão histórica das classes trabalhadoras acabar com o capitalismo. Fecha aspas. Os dirigentes do TIM, TIM, Trabalhadores Industriais Mundiais, ao contrário dos da Federação, opunham-se a entrar em acordo com os capitalistas. Apontavam o fato de que, em diversas greves da Federação, um grupo de profissionais, por exemplo, cozinheiros, estaria fazendo greve, enquanto os garçons do mesmo estabelecimento tinham de continuar trabalhando, porque tinham um acordo com o empregador. Os dirigentes do TIM afirmavam que quando um grupo de trabalhadores começava a greve, todos os trabalhadores desse estabelecimento deveriam apoiá-los, indo também à greve. Eram contrários aos entendimentos com os capitalistas, porque queriam acabar de uma vez com o capitalismo. Não estavam interessados em ganhos imediatos, mas sim na vitória final e completa do trabalho sobre o capital. Defendiam uma única reunião de todos os trabalhadores, em vez de dividi-los em grupos profissionais. Cobravam contribuições tão baixas que todos os trabalhadores, tanto os especializados como os não especializados, podiam ser admitidos como membros. Tinham ódio da Federação, apenas um pouquinho menos que da classe capitalista. Os pontos principais de sua plataforma são mencionados na canção que cantavam. Vamos fazer o diabo, de Ralph Chaplin, com a música de Marchando pela Geórgia. Venha conosco, operário, juntar-se à rebelião, e se estiver descontente, venha nos dar sua mão. Combatemos parasitas, que expulsaremos de nosso chão, com um grande sindicato industrial. Vamos fazer o diabo, está à nossa frente. Ganhar a democracia nas oficinas e liberdade para nossa gente. Sindicato industrial. Odiamos seu horrível sistema, mais que qualquer mortal. Não queremos adaptá-lo, queremos reforma total. E nosso governo será, ao chegarmos ao final, um grande sindicato industrial. A influência dos trabalhadores industriais, mesmo quando contava com um número máximo de membros, era muito maior do que parecia. Provavelmente nunca contou com mais de 75 mil membros, mas no decorrer de suas atividades influenciou centenas de milhares de trabalhadores. Os trabalhadores desorganizados, os não especializados, os inúmeros operários migratórios de que se constituíam suas fileiras, foram infectados com o ardor revolucionário dos dirigentes. As greves não aborreciam a TIM. Pelo contrário, ela as acolhia muito bem. Os seus dirigentes não temiam nada, tinham magnetismo, mostravam marcada habilidade para orientar lutas ferozes. No decorrer dessas lutas, os operários oprimidos recebiam da TIM o auxílio de que tão desesperadamente necessitavam. Mas o programa revolucionário da TIM, no primeiro quarto do século XX, não atraía seguidores permanentes. O governo punia com violência os vacilantes, como eram chamados os participantes da União, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, mais de 100 dos seus dirigentes foram atirados à prisão, acusados de conspirar. Por volta de 1924, tinham praticamente cessado de existir. Os sindicalistas, fossem membros dos Cavaleiros do Trabalho, da Federação Americana do Trabalho ou dos Trabalhadores Industriais Mundiais, tinham dificuldades.
A classe empregadora via nos sindicatos uma ameaça ao seu poder. Portanto, opunha-se a eles e fazia uso de todo o meio ao alcance, honesto ou desonesto, para esmagá-los. Algumas das lutas piores da história americana, lutas em que foram destruídos milhares de dólares em propriedades, em que centenas de pessoas foram mortas, foram, em última análise, resultado de os empregadores se recusarem a reconhecer os sindicatos trabalhistas e a entrar em acordo com eles. Este fato não é reconhecido com maior amplitude, porque os empregadores é que controlam as forças que produzem a opinião pública, a imprensa, escolas, igreja e etc. Os jornais em suas publicações, as escolas com seus ensinamentos, as igrejas com suas pregações, defendem em geral o lado do capitalismo. Além disso, nas suas negociações diretas com os trabalhadores organizados, muitos empregadores fizeram uso de poder econômico. Formavam seus próprios sindicatos ou associações de empregadores para apresentar uma frente unida em oposição aos sindicatos dos trabalhadores. Impunham o juramento rigoroso, entre aspas, contrato pelo qual o operário se comprometia a não ingressar em sindicatos sob penalidade de perder o emprego. Faziam discriminações contra os sindicalistas e os despediam. Usavam largamente a lista negra contra os agitadores, entre aspas, isto é, os membros dos sindicatos. Empregavam espiões para relatar o que se passava entre os empregados que tentavam se organizar e para exterminar os sindicatos. Afixavam distintivos em seus homens, convertendo-os em polícias da companhia. Davam-lhes bastões e armas para atacar os grevistas. Foi essa habilidade em convencer os operários a lutar contra os colegas que levou Jay Gould, famoso capitalista, a declarar: posso contratar metade da classe trabalhadora para matar a outra metade. Os métodos desses empregadores eram muito eficazes. Os sindicatos passaram um mau bocado. Ficou mais difícil ainda a situação para os sindicatos quando os empregadores descobriram que o que eles não podiam fazer através da pressão econômica direta podia ser conseguido através dos tribunais. Os tribunais faziam as coisas mais espantosas, tão surpreendentes, que fariam inveja a um mágico. O Congresso, em 1890, tinha posto na cartola legislativa uma lei antitruste. Ora, de repente vejam, os tribunais puxaram de dentro uma lei antitrabalhista. Casos que diziam respeito à Lei Sherman antitruste. Na lista dos casos contra os trabalhadores sob a Lei Sherman, nesse período estava a greve Pullman, uma das disputas mais famosas nos meios operários. O Sr. Pullman tinha construído a cidade de Pullman, em Illinois, para os trabalhadores da Pullman. Era um nome muito adequado. Homem que tem influência. Pullman. As fábricas pertenciam à companhia Pullman, os armazéns pertenciam à companhia Pullman, as residências pertenciam à companhia Pullman, e a escola pertencia à companhia, e o teatro pertencia à companhia Pullman. Na primavera de 1894, a direção da companhia despediu cerca de 1/3 dos seus trabalhadores e anunciou que iria reduzir de 25% a 40% o salário dos restantes. E o Sr. Pullman diminuiu também o aluguel das residências? Abaixou os preços nas lojas? Certamente que não. Em maio de 1894, os operários da Pullman
entraram em greve. E imediatamente a companhia fechou a fábrica e cortou o crédito dos operários nas lojas. Em junho, muitas das famílias de operários estavam passando fome. O Sindicato das Ferrovias Americanas, organizado por Eugene V. Debs, um foguista da Estrada de Ferro, tentou agir como pacificador. Mas a companhia Puma não queria receber os seus dirigentes. O Sindicato das Ferrovias, então, ordenou aos seus membros que boicotassem todos os vagões Pullman dos trens em que trabalhassem. Em alguns dias, os ferroviários das estradas que trafegavam a oeste, vindo de Chicago, recusavam-se a adicionar os carros Pullman às composições. Os diretores das ferrovias recusaram-se a desengatar tais carros e despediram os que faziam o boicote aos carros da Puma. Aí o Sindicato das Ferrovias Americanas convocou todos os membros para que entrassem em greve, e os trens foram paralisados. Em todo o país, os ferroviários tinham se arregimentado a Debs, seu porta-bandeira. A greve estava bem organizada e cada dia mais eficiente. Os trens em todo o recanto do país estavam paralisados. A companhia Puma não se encontrava sozinha em sua luta com o Sindicato das Ferrovias Americanas. A Associação dos Gerentes Gerais, da qual eram membros 24 ferrovias, juntara seus esforços à companhia Puma para combater o sindicato. O Debs, no seu apelo aos operários ferroviários para que apoiassem o boicote dos carros Puma, contou-lhes o que havia acontecido. Então as associações de estradas de ferro, através da Associação de Gerentes Gerais, vieram em seu auxílio e, em uma série de considerações, declararam que não entrariam em sociedade com Puma, por assim dizer, e não o defenderiam em sua tarefa diabólica de levar os próprios operários à morte. O Sindicato das Ferrovias Americanas aceitou essa guerra, e assim a disputa agora é entre a União das Estradas de Ferro, solidamente ligadas de um lado, e as forças operárias do outro. Tão unidas estavam essas forças operárias em sua batalha. Tão eficiente era a greve contra a Associação dos Gerentes Gerais, uma das maiores fusões de capital dos Estados Unidos, que durante algum tempo parecia que eles iam ganhar. Se tivessem que lutar contra a associação sozinha, talvez pudessem ter ganho. Mas a combinação da Associação dos Gerentes Gerais com os tribunais e com tropas federais era demais para eles. Os capitalistas apelaram ao presidente Cleveland pedindo tropas. Em 4 de julho de 1894, 2.000 soldados do exército dos Estados Unidos avançaram sobre Chicago. John Edgeld, então governador de Illinois, imediatamente enviou uma carta de protesto ao presidente, dizendo que o estado de Illinois podia cuidar de seus próprios negócios. Cleveland retrucou que os soldados lá iam para dar proteção e transportar o correio dos Estados Unidos. Depois da chegada das tropas, começou o barulho. O que havia sido uma greve relativamente pacífica tornou-se uma greve belicosa. Eram jogados tijolos, trens eram virados. Os furagreves eram arrancados de seus postos e agredidos. A propriedade das ferrovias era queimada. Embora os representantes dos sindicatos tivessem implorado aos seus que não perdessem a calma, pedido que os grevistas até então tinham atendido, não havia dúvida que os membros dos sindicatos eram responsáveis por parte da destruição. Por outro lado,
Os grevistas alegavam que grande parte das depredações tinha sido feita por agentes provocadores, homens empregados pelos dirigentes das ferrovias, que queriam, deste modo, fazer com que os operários ficassem mal perante o público. E não há dúvida que isto também era verdade. De qualquer modo, a depredação e os incêndios continuavam, e foram mortas 12 pessoas. O maior responsável pelo envio de tropas foi o Sr. Edwin Walker. Era um dos advogados da Associação dos Gerentes Gerais, e o promotor-geral dos Estados Unidos havia, muito graciosamente, indicado seu nome para conselheiro especial do governo. O Sr. Walker descobriu que podia atender ambos os clientes ao mesmo tempo, com toda facilidade. Mandou buscar as tropas, compareceu diante dos tribunais e pôde convencer os juízes de que a greve dos ferroviários era uma conspiração ilegal em desrespeito à lei Sherman. Depois os juízes, a seu pedido, expediram um mandado ou ordem, proibindo os que tinham cargos públicos de interferir de qualquer forma no tráfego dos trens que faziam o comércio interestadual, ou de obrigar e até mesmo persuadir os operários das ferrovias a não desempenharem suas tarefas. Era um mandado para abranger qualquer pessoa, não somente Debs e outros representantes de sindicatos, mas todas e quaisquer outras pessoas. Proibia praticamente qualquer atividade necessária para a continuação da greve. Mesmo a passeata pacífica era agora considerada crime. E tudo isto baseado na lei que tinha sido elaborada para dominar os trustes. Debs e os outros dirigentes continuaram a desafiar o mandado. No meio de julho, foram detidos por desacato aos tribunais. A espinha dorsal da greve havia sido partida. As companhias de estradas de ferro, triunfantes, recusaram-se a admitir novamente alguns dos grevistas. Foram contratados outros, que se conformaram com as novas condições. Com o auxílio do governo e dos tribunais, os capitalistas obtiveram uma grande vitória. E havia um ganho mais que uma vitória. A greve Pullman lhes mostrou como era eficiente, uma arma que já tinham usado antes, mas que nunca cuidaram de afiar para que cortasse bastante. Agora iam poli-la em grande estilo. O mandado havia sido rápido e mortal. De 1895 em diante, os capitalistas usaram essa arma com resultados positivos. Era um ótimo acaba-greves. Os empregadores tinham somente que marchar em direção aos tribunais federais ou estaduais e persuadir os juízes de que, a não ser que fossem refreadas as greves, iam acontecer coisas terríveis. Suas propriedades iam sofrer danos irreparáveis, não só as propriedades concretas, como fábricas, máquinas, materiais e etc., mas também a propriedade intangível, como, por exemplo, o direito de negociar boa vontade do público para com o empregador e seus produtos, direitos de auferir lucros. Os juízes se persuadiam com facilidade. Começou a haver um dilúvio de mandados. Proibiam atos que eram crimes, o que poderia ter sido tratado por tribunais criminais comuns, e proibiam atos que não eram crimes, coisas que os grevistas tinham direito de fazer pela Constituição. Os juízes emitiram mandados que proibiam os grevistas de fazer passeatas, de se aglomerar perto dos locais onde havia a greve, de distribuir panfletos. Eram até mesmo proibidos de frequentar certas igrejas
de rezar ou cantar nas vias públicas. Não admira que os trabalhadores tivessem levado anos a conseguir uma lei que limitasse o uso desses mandados para decidir as disputas operárias. Em 1932, 38 anos depois da greve Puma, foi aprovada essa lei, a Lei Norris-LaGuardia. Pela sua redação, parecia que iria funcionar, mas os amigos dos trabalhadores não estavam certos. Lembraram-se de que os tribunais ainda ficavam com o direito de interpretar a lei. E como podiam mesmo, era bom não ser otimista demais. Lembraram-se de que Sam Gompers havia sido otimista demais em 1914. Nesse ano havia sido aprovada uma nova lei antitruste que deveria eximir os sindicatos de trabalhadores das disposições da Lei Sherman. A Lei Clayton antitruste foi acolhida por Gompers como, abre aspas, a Magna Carta com a qual os trabalhadores sustentarão a retaguarda de sua liberdade industrial. Fecha aspas. Baseava suas esperanças no artigo 6, que dizia em parte: o trabalho de um ser humano não é uma comodidade ou objeto de comércio, nem tais organizações trabalhistas ou a participação nelas constituirão ou serão planejadas para constituir combinações ou conspirações ilegais que prejudiquem o comércio de acordo com as leis antitruste. Fecha aspas. O entusiasmo do Sr. Gompers teve pouca duração. A Lei Clayton, segundo a interpretação dos tribunais, não realizava o que devia. Muito pelo contrário. Houve mais processos contra trabalhadores na vigência da Lei Sherman nos 24 anos que se seguiram à aprovação da Lei Clayton, em 1914, do que nos 24 anos que se seguiram à aprovação da própria Lei Sherman, em 1890. Estava se tornando cada vez mais claro que as leis que deveriam evitar o crescimento dos trustes, segundo a interpretação dos tribunais, estavam sendo usadas para evitar o crescimento das organizações de trabalho. Muitas vezes acontecia que, quando um grupo de empregadores estava sendo processado, a Suprema Corte aplicava a, entre aspas, regra da razão, e os empregadores eram libertados. Mas quando um grupo de trabalhadores estava diante dos tribunais, aí a Suprema Corte aplicava a regra da falta de razão e os trabalhadores eram punidos. Era tudo muito esquisito. Foi o que o juiz Brandeis achou em sua célebre opinião discordante no caso Bedford Stone. Abre aspas. A Lei Sherman vigorou no caso Estados Unidos versus US Steel Corporation, a fim de permitir que os capitalistas fundissem, numa única corporação, 50% da indústria do aço dos Estados Unidos, dominando o mercado com seus recursos vastíssimos. A Lei Sherman vigorou no caso Estados Unidos contra a US Machine Shoe Corporation, a fim de permitir que os capitalistas fundissem em outra corporação praticamente toda a maquinaria para a fabricação de calçados deste país. Seria realmente muito estranho se o Congresso, pela mesma lei, quisesse negar aos membros de um pequeno grupo de trabalhadores o direito de cooperar entre si, unicamente deixando de trabalhar, quando esse era o único meio de se protegerem contra uma fusão de empregadores ativos e poderosos. Não posso acreditar que o Congresso fizesse isso. Mas essa era uma opinião discordante. A maioria dos juízes da Suprema Corte pensava de modo diverso.
na interminável e amarga luta dos que tinham contra os que não tinham. Os tribunais do país ficavam do lado dos que tinham. Come with us, you working men, and join the rebel band. Come, you discontented ones, and give a helping hand. We march against the parasite to drive him from the land with one big industrial union. Hurrah, hurrah, we're going to paint her red. Hurrah, hurrah, the way is clear ahead. We're gaining shop democracy and liberty and bread with one big industrial union. In factory and field and mine we gather in our might. We're on the job and know the way to win the hardest fight. For the beacon that shall guide us out of darkness into light is one big industrial union. Hurrah, hurrah, we're going to paint her red. Hurrah, hurrah, the way is clear ahead. We're gaining shop democracy and liberty and bread with one big industrial union. Come on, you fellows, get in line. We'll fill the boss with fears. Red is the color of our flag, and is stained with blood and tears. We'll flout it in his ugly mug and ring our loudest cheers for one big industrial union. Hurrah, hurrah, we're going to paint her red. Hurrah, hurrah, the way is clear ahead. We're gaining shop democracy and liberty and bread with one big industrial union. Slaves, they call us working plugs, inferior by birth. But when we hit their pocketbooks, we'll spoil their smiles and mirth.